Isso. Pronto. Boa noite. Sou o Dr. Luiz Vicente Berti e estamos aqui mais uma vez com o Bari Live, esse nosso companheiro das terças à noite da comunidade bariátrica. Hoje nós estamos com um assunto bastante interessante, foi uma dos temas que vocês nos mandaram, e nós vamos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Mas antes, eu queria lembrar para vocês que esse ano nós vamos comemorar os 20 anos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com um maravilhoso congresso que será realizado em Fortaleza, como nós já realizamos em 2003 lá atrás, nós vamos voltar para Fortaleza. Esse congresso vai ser fantástico, porque nós vamos contar a história da sociedade, como ela começou, nós vamos ter todo o passado junto com o presente que estamos agora e já pensando no futuro. Então, cobre do seu médico, cobre da sua psicóloga, do seu nutricionista, do seu dentista, da sua fonoaudióloga, ou seja, da sua equipe multidisciplinar, que esteja presente nesse congresso. É muito importante. E hoje nós temos o prazer de estar aqui com a doutora Cíntia, nutricionista, fonoaudióloga, doutora Cíntia Godoy. Ela é de Natal, da maravilhosa Natal, no Rio Grande do Norte, e também com o cirurgião dentista, doutor Ricardo Bruno Ventre, daqui da cidade de São Paulo, que são especialistas. Há muitos anos eles trabalham junto às suas equipes e à equipe bariátrica. Eles estão bastante habituados e nós vamos hoje entender o porquê um cirurgião dentista e um porquê uma fonoaudióloga e também nutricionista, como a doutora Cíntia. Qual é a importância deles? Como eles ajudam a vocês que estão nos ouvindo a ter uma melhor cirurgia? No antes, no durante, mas principalmente no depois. Cíntia, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse, já te apresentei, mas que você falasse um pouquinho e mostrasse o porquê você é importante nessa equipe multidisciplinar. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que realmente faz parte do dia a dia da gente. Na verdade, a importância da fonoaudiologia na cirurgia bariátrica, a cirurgia por si só traz alterações no trato digestivo. Então, o paciente tem toda uma mudança anatômica e ele precisa se adaptar a essa nova condição que ele vai ficar. Então, ele precisa realmente ter um treinamento, uma orientação, para que ele possa, após a cirurgia, ter uma adaptação mais tranquila possível. Principalmente nos primeiros 3 meses, que é o período de adaptação, onde ele vai ter as trocas de dieta. Então, esse processo de mudança em relação à consciência dos alimentos, em relação à velocidade, a volume, ele precisa entender tudo isso. E o fonoaudiólogo, ele é o profissional que acaba detectando alguma alteração, tanto anatômica como funcional, da cavidade oral, do sistema estomatognático, que a gente chama, para que, a partir daí, ele possa orientar o paciente a fazer tratamentos especializados. No caso, procurar um dentista, um especialista que possa melhorar a condição dele. Para que o nosso internauta entenda quais seriam esses defeitos, essas alterações que você se referiu. Na verdade, o paciente ele pode ter alterações relacionadas a ausências dentárias, uso de prótese parcial total, pode ter disfunção temporomandibular. Às vezes o paciente que tem esse tipo de problema, inclusive, tem algumas situações em que ele nem pode mastigar muito e nem pode mastigar alimentos muito duros, que ele pode entrar em crise. Então, ele precisaria de uma avaliação prévia para encaminhar esse paciente para fazer um tratamento mais funcional. Fora isso, o paciente obeso por si só, a própria literatura fala sobre isso, é um paciente que ele tem muita compulsão, ansiedade, então come rápido. Então, tem um hábito em relação à parte mastigatória um pouco diferente. E aí acaba que ele precisa treinar esse processo e ser orientado. Perfeito. Ricardo, e você? Aonde você entra? Aonde você nos ajuda? Aonde você ajuda a Cíntia? Como é que funciona isso? Bom, boa noite a todos. É muito bacana estar aqui com vocês, podendo colocar a odontologia na equipe multidisciplinar. Já fazemos parte há algum tempo. Odontologia e obesidade tem a ver no pré-operatório em relação às doenças relacionadas, principalmente doença periodontal. Tem muita relação entre obesidade e doença periodontal. O paciente já chega pré-cirúrgico com bastante problema. Se não estiver bem... Quais seriam essas doenças periodontais? Gengivite, periodontite, e o agravamento da gengivite em si, doenças periodontais que pode significar perdas ou ausências dentárias.
o que pode significar num pós-operatório uma deficiência muito grande em mastigação ou desconforto em mastigação, né? Ou seja, saúde bucal precisa estar em ordem para que esse paciente no pós-operatório ele possa mastigar os alimentos corretamente, que é a diretriz maior da nutricionista em si, devido à redução do estômago, devido à capacidade de alimentação que ele tem reduzida, ele precisa mastigar bem os alimentos, ou seja, os alimentos mais específicos também, como carne vermelha, fibras, que ele precisa fazer parte, esses alimentos fazem parte da dieta desse paciente no pós-operatório, e que se ele não tiver com a saúde bucal em ordem, né, ele não vai conseguir completar essa mastigação ou ter eficiência nessa mastigação, né? Mas aí, como a Cíntia falou, né, a gente tem não só doenças relacionadas à obesidade, mas ausências dentárias, próteses mal adaptadas, né, essas talvez restaurações mal adaptadas, né, algumas coisas específicas de algumas técnicas cirúrgicas, como o refluxo gastroesofágico envolvendo o sleeve, que também vai causar um problema muito grande em pacientes que têm hipersensibilidade dentinária ou que têm grandes retrações gengivais, e aí vai. Já seria no pós-operatório. No pós-operatório, né? Ou seja, tem várias coisas aí que a gente precisa direcionar, ou tentar ajudar o paciente, estabilizando ele no seu pré-operatório, colocando ele numa situação importante no pós-operatório, usando o fonoaudiólogo também, né? Lembrando que todas essas disfunções que a Cíntia colocou, como disfunções do sistema estomatognático, como disfunções de ATM, disfunções musculares, sistema estomatognático como um todo, dependem da boa função ou da boa colocação do dente. Se não tiver boa função e boa colocação do dente em sua posição perfeita e correta, engrenagem, arcada superior com arcada inferior, eu não tenho uma articulação funcionando da maneira correta, eu não tenho uma musculatura funcionando da maneira correta. Né? A ATM que o Dr. Ricardo está falando sempre, a Cíntia falou, é essa junção que tem entre a arcada superior e anterior. Se você tem um problema aqui, provavelmente você vai ter toda uma disfunção para mastigar. Exatamente. Né? A articulação temporomandibular é o nome técnico, né? Como a doutora Cíntia falou, disfunções temporomandibulares, né, advindos de hábitos parafuncionais ou de ausência. Hábitos parafuncionais seria um paciente bruxista, um paciente briquista, né, que é muito comum também em pacientes obesos ou pacientes super estressados, por conta de uma cirurgia ou por conta de uma alteração de vida que esse paciente vai ter e de toda a expectativa que ele tem nessa alteração de vida como um todo. Né? Ao desenvolver esses hábitos parafuncionais, ele está trabalhando excessivamente em musculatura, articulação, e se a gente não tem tudo isso na sua extrema ordem, né, vai gerar problemas mastigatórios, problemas musculares com hipertrabalho da musculatura, dores na musculatura, dores de cabeça intensa em região de temporal, em região de masseter, em região de processo mastoide, ou seja, abertura e fechamento de boca extremamente difícil, né? Mastigação extremamente difícil, principalmente com alimentos muito duros. Né? Perfeito. Cíntia, onde termina a Cíntia, nutricionista, e começa a fonoaudióloga? Onde termina a fonoaudióloga, começa a nutricionista? Qual é essa relação que você tem entre essas duas, já que você faz as duas etapas? Na verdade, a minha história começou pela fonoaudiologia, né? Eu trabalho com cirurgia bariátrica há 13 anos, trabalho no hospital universitário, comecei fazendo pesquisa e hoje faço doutorado nessa área de cirurgia bariátrica. E a nutrição veio só complementar os conhecimentos, né? E realmente eu trabalho com as duas áreas. Na verdade, assim, existem situações em que acaba que o fonoaudiólogo, eu como fonoaudióloga, atuo muito mais naquele paciente do que como nutricionista ou vice-versa. Porque na hora que você vai, por exemplo, acompanhar um paciente, que você vai fazer uma troca de dieta, e aquele paciente tem um estado dentário que não é favorável, muitas vezes você tem que até não evoluir a dieta, porque sabe que ele vai ter uma adaptação muito ruim, inclusive de ter episódios de entalos e vômitos, principalmente naquelas técnicas cirúrgicas que restringem mais o estômago, né? Como bypass gástrico, por exemplo, ou então sleeve. Então, eu acho que esse complemento da nutrição com a fono ajuda nesse sentido, de saber qual o momento de trocar essa dieta. Então, acaba ficando uma coisa mais personalizada, porque a gente acaba, quando faz a avaliação do sistema estomatognático e percebe que o paciente vai ter um limite, que ele não vai conseguir mastigar bem,
Como é que a gente treinando. detecta esse limite? Como é que seria isso para os dois? Como é que é essa detecção do limite? Como é que você eu não consigo evoluir esse paciente? Qual que seria assim para quem nos ouve em casa agora, que de repente está passando por isso? Como é que é isso? Como é que é esse feeling seu? Então, na verdade, existe uma avaliação que a gente faz com o paciente. A gente faz a avaliação anatômica e depois funcional. A parte anatômica é a gente avaliar como está lábio, língua, boca, se o paciente tem dentes, quantos dentes tem na boca, se existe uma boa oclusão dentária, se tem alguma boa contração da musculatura mastigatória, que é esse músculo aqui do masseter, que ajuda para processar o alimento. Quando a gente avalia essas duas partes e percebe que existe alguma alteração, por exemplo, o paciente mastiga, a gente pede geralmente alguns alimentos específicos para fazer a avaliação, que geralmente é pão e carne. Inclusive, nos protocolos de avaliação de cirurgia bariátrica, a carne é um dos alimentos que ele tem mais dificuldade. Então, geralmente, na própria avaliação do fonoaudiólogo, a gente faz essa avaliação funcional, que é o quê? Pedir para o paciente mastigar, a gente vê o tempo mastigatório, o ciclo mastigatório, vê a formação do bolo alimentar. Se esse bolo alimentar não for bem formado, uma das causas que pode ser isso seria uma mastigação ruim. E aí, se ele tem dente e ele mesmo assim consegue mastigar ruim, ele precisa fazer um treinamento e uma orientação. Agora, se ele tem ausências dentárias e essa mastigação está ruim, ele precisa ser encaminhado para o dentista e o dentista faz o tratamento odontológico para depois fazer a cirurgia. Essa é a realidade da gente hoje no SUS. Eu trabalho no hospital universitário e lá a gente tem um ambulatório integrado. A gente só não tem um dentista, infelizmente. Uma pena. Mas uma pena. Mas a gente tem um link com o pessoal da linha de cuidado, que é do SUS, e tenta encaminhar esses pacientes para fazer o tratamento odontológico. Então, a gente tem esse, vamos dizer assim, esse detalhe que eu acho que é super importante para o paciente, principalmente no SUS. Independente do SUS ou não, eu acho que hoje o brasileiro não tem uma dentição perfeita. É verdade. Ricardo? Então, só colocando um dado, né? Um dado importante e dado recente. Né? Nós temos aproximadamente de 25% a 30% da população brasileira dentado completo, né? Ou seja, nenhum dente na boca. Se a gente for pensar em 200 milhões de habitantes... Magros ou obesos. 30% da população não tem dente algum na boca, imaginando que essas pessoas, se a gente for pensar, como a doutora falou, pacientes do SUS, que de repente são pacientes com comprometimento socioeconômico importante, né, que não têm acesso a um serviço de reabilitação protética advinda de um governo municipal, estadual ou federal, né, esse paciente não consegue mastigar. Né? Ou seja, a alimentação dele é voltada para alimentos moles, e normalmente esses alimentos moles têm alto poder engordativo, né? Ou seja, são alimentos que vão te levar a uma curva ascendente aí em relação à obesidade. Farináceos. Exatamente, né? Exatamente. Pouca proteína. Né? É triste a gente entender que, de repente, cirurgião dentista... Eu também entendo, Bert, que eu acho que o cirurgião dentista, às vezes, não precisaria fazer parte efetivamente parte da equipe multidisciplinar. Né? Mas eu acho que o nome equipe multidisciplinar é importante porque te leva a você entender diversas outras especialidades, né? E faz também o profissional sair um pouco da sua linha de conforto e entender das outras especialidades, para que você, com bastante propriedade, até onde você pode ir, evidente, né? Você poder indicar o tratamento específico para aquele paciente. E nessa linha de frente, eu acho que cirurgião, nutricionista, fonoaudiólogo ou qualquer profissional que faz parte da equipe multidisciplinar, ele pode identificar qualquer um dos problemas e fazer a indicação correta e perfeita. Né? Dentro dessa nossa linha, a Ana Paula, ela disse que tem 8 meses de operado. Ela está com muita dificuldade para mastigar bem e devagar, o que acaba causando um pouco de dor. Tem alguma dica para melhorar isso? Ricardo para cá, depois para a Cíntia. A gente precisaria entender se ela tem algum tipo de ausência dentária ou alguma interferência nessa mordida dela. Né? Isso é muito comum, a gente, dentro das ausências dentárias, a gente tem migrações desses dentes internos. Então, vamos lá, vou facilitar. Né? Ricardo, eu tenho, então me diga dessas, eu tenho uma disfunção de mastigação e tal. Então, está na tua parte. E aí, você indicaria o que para ela? Teria que fazer uma análise de oclusão dentária, uma análise de, primeiro,
quais os dentes que ela tem na boca ou não, se tem todos os dentes ou não, se esses dentes estão ocluindo perfeitamente ou não. Essa mastigação é alinhada. Exatamente, né? E se o posicionamento desses dentes está correto ou não. E existem movimentos livres na nossa boca, né? Estilo, nome técnico, lateralidade esquerda, direita, protrusiva, que são movimentos os mais simples possíveis. Isso. Protrusiva é quando você migra a sua mandíbula para frente, lateralidade esquerda quando você migra para a esquerda, lateralidade direita para a direita, né? Nessas movimentações livres, você tem ou não pode ter algumas interferências, né? Mas principalmente não poderia ter alguns tipos de interferências. E aí, por né? correções, você consegue melhorar isso. Por uma disfunção, estilo um paciente que tem os dentes tortos ou os dentes fora de posição. Te dá um exemplo crasso que eu acho que você conseguiria entender. Se você perder um dente inferior, por exemplo, o dente de trás tende a migrar para frente, fechar esse espaço. O dente da frente tende a extruir ou descer para, bem popularmente falando, encontrar o irmãozinho dele de baixo, tá? Só nisso tudo que eu falei, você já cria uma disfunção de mordida. Então, a falta de um único dente pode dificultar o seu sucesso na mastigação. Não é estilo, eu sempre costumo falar para meus pacientes, você não vai morrer amanhã se você perder esse dente, né? Mas a médio e ao longo prazo, você vai criar um problema na sua mastigação e na articulação temporomandibular e na musculatura que envolve abertura e fechamento de boca de tal forma que você pode desenvolver problemas mastigatórios importantes, dificultando a mastigação como um todo. A minha dentição está perfeita, a minha TTM está boa, mas eu continuo tendo problema. E aí, Cíntia? Então, aí a gente vai ver a parte funcional. O que acontece com os pacientes de cirurgia bariátrica, né, principalmente aqueles que não recebem orientação no pré-operatório, é que ele teve uma redução do estômago, mas ele não treinou isso e não teve vamos dizer assim, um foco em relação a essa mudança. Então, o hábito do paciente, às vezes, acaba dificultando isso. Então, é aquela pessoa que mastiga rápido, que não tem tempo para comer nas grandes refeições. Então, acaba que essa função fica, vamos dizer assim, deixa a desejar. E aí você vai, às vezes, com orientação, fazendo alguns exercícios mesmo com alimentos, pode ajudar. Mas aí é a mesma coisa que o doutor Ricardo falou, a gente teria que realmente avaliar essa parte funcional, que é isso que eu te falei da avaliação. A gente faz avaliação com os alimentos, uma das coisas principais que a gente faz é avaliar a eficiência mastigatória, que você pode fazer, inclusive, usando instrumentos. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu uso um instrumento que é uma peneira de tamização. É uma peneira que ela tem vários furinhos, são 3 peneiras, o paciente mastiga, e depois que ele mastiga, ele cospe na peneira e essa peneira vai, tipo, peneirando, vendo os grãozinhos que ele vai deixando as peneirinhas. Ele vai graduar. É maior, isso, menor e menor. Até o menor. Ele vai graduando. E quando a gente faz esse teste, para aqueles pacientes que mesmo que têm dentes, inclusive a minha tese de doutorado, são com pacientes que têm todos os dentes e que já operaram, para justamente saber como é a tolerância desses pacientes. E o que a gente percebe é que os pacientes que têm todos os dentes, mesmo assim, essa função mastigatória está ineficiente, mas porque comem e mastigam tanto tempo daquele jeito que a musculatura não é fortalecida. E, às vezes, precisa fazer exercício mesmo mastigatório, com garrote, com alimentos. Um garrote é uma borrachinha que a gente usa para fazer exercício, como se fosse musculação, para o paciente voltar a treinar aquela musculatura. Eu sempre digo para os meus pacientes, há mais de 25 anos atrás, que no começo, quando a gente começou, as equipes multidisciplinares foram se formando, né? Eu sempre digo que o segredo, quando eles saíam dessa fase, tem cirurgiões que fazem 15, tem cirurgiões que fazem 30 dias da parte líquida, tem cirurgiões que não migram para o pastoso, pulam para o sólido, tem cirurgiões que vão fazendo coisas mais gradativas. Mas eu sempre digo o seguinte, que eles tinham que ter tempo e tranquilidade para se alimentar. Se eles tivessem tempo e tranquilidade, eles aprenderiam a comer com uma velocidade mais lenta e que se eles se atentassem muito ao tamanho dos alimentos para mastigar. Porque a mastigação, ela é, como vocês dois acabaram de dizer, é o tempo que vai mostrar para o paciente como ele tem que fazer. Porque no primeiro momento, como você disse, ele come rápido, ele precisa ser reorganizado, né? E aí você acaba tendo esses problemas de ficar. É uma pergunta que nós temos aqui da nossa amiga, a Franceli, que ela diz o seguinte, que ela passou já para a fase dos sólidos e que ela não entalou, e ela se sente anormal de não ter entalado. Ela é anormal de não ter entalado ou ela é normal? Não, olha, Beth, você sabe que eu também fiz cirurgia bariátrica, eu sou operado também, fiz bypass, eu nunca entalei na minha vida. Eu tenho acho que 6 anos de cirurgia, ou 5 anos, eu nunca entalei, né?
Eu acho que mais voltado talvez para o anel gástrico, talvez o entalar, Bert. Eu nunca ouvi entalar assim, em o que acontece é o bypass ou seguinte, entalar em sleeve, né? as pessoas acabam dizendo o seguinte, elas acham que vomitar, que entalar, é uma decorrência normal da cirurgia, e não é, muito pelo contrário. Se você está entalando e vomitando com 30, com 60, com 90 dias, é porque alguma coisa está errada. Ou você não está mastigando direito, ou você não está comendo direito. A cirurgia não é para isso, é isso mesmo? Isso. Na verdade, assim, essa questão de entalos, hoje em dia, assim, as técnicas cirúrgicas mudaram bastante. Quando eu comecei em 2005, eu atendia muito paciente que fazia o bypass com anel. Hoje já não faz tanto isso. Então, na verdade, eu não acho que todo paciente que vai se submeter à cirurgia bariátrica tem alteração da motricidade oral, que precisasse fazer um acompanhamento, né, fonoaudiológico, uma terapia, alguma coisa assim. Mas eu acho que é importante esse paciente passar pelo profissional, pelo fonoaudiólogo, para checagem, para saber se ele vai ter alguma dificuldade ou não. Na minha realidade, o que eu vejo, os pacientes que precisam mais de orientação são realmente aqueles pacientes que têm problemas dentários específicos. Usam prótese dentária, parcial e total. Inclusive, eu digo muito para minhas colegas fonoaudiólogas sobre isso. Eu acho que o paciente que tem prótese total, eu não tenho dúvida, ele precisaria fazer terapia fonoaudiológica e reabilitação. São pacientes que usam próteses e eles têm um tipo de mastigação completamente adaptada com a prótese. Algumas próteses são desajustadas e mesmo quando são ajustadas, eles precisam desse tempo de mastigar. Eu acho que não é que o paciente mastigue errado, ele precisa fazer um treinamento de uma mastigação específica, porque ele precisa se adaptar à cirurgia. E a maioria dos pacientes, quando faz esse treinamento no pré-operatório, é muito mais tranquila a adaptação do que quando não tem essa orientação. A prótese total em si, Bert, né? Essa era a pergunta que eu ia te dizer. Eu tenho uma prótese total. Isso seria uma contraindicação para uma cirurgia? Não, em absoluto. Eu acho que, aliás, não existe contraindicação, né, para a cirurgia bariátrica. Porque você lembra do passado, nós já escutamos isso. Já discutimos, inclusive eu e você, várias vezes esse assunto. Mas eu acho que o mais importante é a saúde geral do paciente, a gente priorizar o que está mais incomodando esse paciente, né? Eu acho que depois que ele fez a cirurgia, você pode tratar outras coisas, né, logo em seguida. Lembrando que o paciente deve ser avisado sempre disso, ele deve ser orientado sempre disso, né? Mas em relação à prótese total, voltando ao assunto prótese total, se a gente for pensar em prótese total superior e inferior, o paciente perde em torno de 50% a 60% da capacidade mastigatória dele. Porque ele está usando ali entre nome popular, uma chapa de plástico com dente artificial. Ele perde a propriocepção. Usuário de prótese total superior, ele tem o céu da boca, o palato, né, totalmente coberto por uma placa de acrílico, o que ele perde a sensibilidade do alimento na cavidade oral. Gosto. Isso, exatamente, né? Para resolver esse tipo de problema, você tem as próteses implanto-suportadas, né? O problema da prótese implanto-suportada seria, né? Hoje você tem técnicas assim super eficientes que em 2, 3 dias você consegue reabilitar uma pessoa, né? Técnica de implante com carga imediata, com próteses totais implanto-suportadas, técnica de Alon-For, 4 ou 5 implantes extremamente bem colocados, você consegue adaptar uma prótese em pouquíssimos dias, ou às vezes até na mesma sessão, né? Devolvendo plena função mastigatória para esse paciente com uma propriocepção completamente diferente. É um conforto além do que ele está acostumado, né? O único inconveniente, entre aspas, desse tipo de prótese é valor, né? O valor agregado é mais alto, isso acaba impossibilitando de uma grande parte da população buscar esse tipo de tratamento, né? Mas a prótese total acaba causando esse tipo de problema, né? A má adaptação das próteses também, em geral, próteses removíveis ou próteses totais, né, gera aí um desconforto muito grande na má adaptação dessa prótese. Se você já perde a propriedade de mastigação e ela ainda está mal adaptada, então você acaba não conseguindo mastigar corretamente, com certeza. Você queria falar alguma coisa assim? Então, ele falou em relação a essa questão da prótese total, e no caso, na nossa realidade, a gente tem muito essa questão de quando indicar a cirurgia, o paciente está desdentado, não tem dente, a gente vê a parte clínica também, mas o que a gente tem feito, como eu também sou nutricionista, eu uso estratégias em relação a essa evolução da dieta. Então, ontem mesmo eu avaliei uma paciente que ela tem uma condição dentária, ela usa prótese, a prótese dela está mal ajustada, ela tinha um problema de diabetes seríssimo, ela precisava operar, então teve que dar prioridade a isso, ela ficou consciente de que ela não poderia
evoluir tanto a dieta. E ontem eu fui avaliá-la e ela não consegue nem mastigar a carne moída, com a situação dentária que ela tem. Então, a gente deixou na prótese, na consciência pastosa a dieta, e ela vai para o dentista e vai fazer o implante. A gente nota sempre que o paciente, ainda mais no primeiro mês, onde a média de perda de peso aí varia muito, mas entre 7, 8, 9, 10%, se a gente imaginar que um paciente vai perder 30, 35, 40 ao final de 13, 14 meses, onde há a estabilização do peso, se ele perder um terço disso em um mês, é uma perda extremamente grande. E nós temos que às vezes eles dizem o seguinte: olha, meu sapato ficou mais isso, minha roupa ficou. Existe isso na cavidade bucal? Ela emagrece também, como emagrece o resto do corpo? Sim, isso? com certeza. Com certeza. A maior reclamação dos pacientes usuários de prótese total é emagreceu, a prótese fica folgada. Né? Perde, isso é muito tudo. fácil de resolver hoje em dia em consultório. Né? Ou seja, você tem resinas específicas para isso, para você fazer um reembase da prótese imediatamente no consultório. Pode ser que depois eu tenha que refazer essa prótese, é evidente. Né? Seria ali um manchão até... Sim, mas que ela tenha conforto e vida social. Porque também o uso da prótese significa vida social. A pessoa poder falar, poder sorrir com tranquilidade, sem aquele inconveniente da prótese ficar caindo. Né? Tá? E você tem também outros produtos que você pode usar, como, não vou fazer um merchan aqui, mas produtos que fazem a fixação da prótese na sua cavidade oral e que também pode dar um conforto para essa paciente até ela poder estabilizar completamente esse peso e, se for o caso, refazer o trabalho protético. Né? Perfeito. A Neiva, ela está dizendo que ela fez cirurgia bariátrica e ela ainda não aprendeu a comer. Ela falou que tem 1 ano e 5 meses de operada e ela vive entalada. Neiva, no conselho que nós três vamos te dar aqui agora, eu vou transmitir. Procure a sua equipe disciplinar, converse com o seu cirurgião, com a sua nutricionista, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, fonoaudiólogo, que o problema aí provavelmente tem alguma inter-relação que é muito maior do que a gente possa te responder aqui agora. Mas procure, vá conversar e vá ver, porque 1 ano e 5 meses, alguma coisa não está bem ajustada nisso. Aí provavelmente não é só dente, não é só motilidade, tem mais coisas envolvidas. Procure a sua equipe, converse com o seu cirurgião, que ele vai conseguir te dar uma resposta mais apropriada do que nós três. Já a Patrícia, ela falou, como você disse, às vezes da evolução da alimentação, da dieta, que nos 2 primeiros meses ela vomitava muito, que depois ela foi aprendendo e hoje ela come muito bem, com 1 ano de operado e uma vida normal, como você mesmo disse. Então, na verdade, assim, como eu coloquei no começo, o período de adaptação da cirurgia é justamente os 3 primeiros meses. É comum, comum não, mas vamos dizer assim, pode acontecer do paciente nesse período de adaptação ele ter esses entalos, esses vômitos com mais frequência. Mas se o paciente ele consegue ter esse cuidado já no pré-operatório, fazer esse treinamento e orientação, acaba que essa chance dessa dificuldade, mesmo nesse período de adaptação de 3 meses, não acontecer. A realidade da gente em relação a isso é bem interessante, porque a gente não tem indícios de dificuldade nesse período, porque o paciente, na verdade, já vem para a avaliação já no pré-operatório, já para fazer o treinamento, orientação, tudo no pré-operatório. O pós-operatório vai para as trocas de dieta com a nutricionista. Se ela percebeu que o paciente não consegue evoluir na dieta, vamos dizer, ele está na dieta pastosa, teve dificuldade com o pastoso, ela não evolui, espera que o fono avalie novamente para saber se é alguma relacionada à técnica de comer. Se não for, aí na outra semana ele volta para tentar trocar essa dieta para sólida. E mesmo assim, ela primeiro passa pelo fonoaudiólogo, faz o teste, o treino da mastigação, para saber se ela vai tolerar aquela dieta ou não. Uma coisa também que a gente percebe é que o paciente, quando ele opera, ele não sabe bem o limite dele. Que volume? Nas trocas de dieta, por exemplo, dieta líquida, o tradicional é você, em média, dizer, você vai ter que comer de meia em meia hora, 50 ml de meia em meia hora. Na segunda semana vai ser 100 ml de 1 hora, vamos dizer. Se o protocolo da pessoa for 50 ml a cada meia hora. Então, isso vai dar um total de quanto? Se você pegar que essa pessoa vai dormir de 8 horas por dia e que ela vai esquecer mais 4 a 5 horas, você acha que 50 ml é uma quantidade? Será que isso não é uma coisa que a gente está deixando um pouco, de dar um pouco mais de volume para esse paciente num momento tão importante que são os dois? Então, na verdade, os protocolos de nutrição, eles funcionam mais ou menos assim, porque depende de cada serviço. Mas
o paciente muitas vezes não sabe o quanto ele vai tolerar. Então, mesmo que a gente dê um limite, esse limite a gente coloca 50 ml, mas concordo, você pode aumentar essa quantidade de acordo com, inclusive, a técnica cirúrgica. Dependendo da técnica cirúrgica, o paciente pode tolerar muito mais. O problema é que ele passa desse limite e ele não sabe quando parar. Então, às vezes, o paciente vai comer lá um purê, por exemplo, tem lá 100 ml de purê, ele começa a comer e vai comendo, está gostoso. Quando ele chega na última colherada, ele percebeu que era para ter passado ali, eu passei do limite. Aí vem a regurgitação, o vômito. Então, às vezes, essa pergunta que a colega fez, né, relacionada a essa questão de entalar e não ter se adaptado à cirurgia, muitas vezes vem disso. Ela não sabe a quantidade de volume que tem que comer, passa do limite e fica nessa coisa dessa dificuldade, e aí não consegue se adaptar. Ricardo, antes de eu operar, o que eu, cirurgião, tenho que chegar e falar para você, me ajudar nesse paciente? O que eu tenho que perguntar ali no meu dia a dia, na minha consulta pré-operatória, que eu tenho que fazer parte da minha anamnese para que eu possa detectar problemas odontológicos que no futuro vão interferir num bom resultado do meu paciente? O que você precisa, o que você me diz como cirurgião e para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que a gente precisa saber para poder que você nos ajude nisso? Eu acho que vale uma avaliação ampla do cirurgião dentista. Imagino que se você vai operar um paciente obeso, normalmente uma grande porcentagem dos seus pacientes obesos devem ser diabéticos, né? Não sei. 20, ou não. 20, né? Menos de 20%. Menos 20%. Que é o que os estudos mundiais mostram. Tá. Desses pacientes, a diabetes já é uma predisposição à doença periodontal gengival, severa ou não, depende. Se o paciente estiver controlado na sua diabetes, ele não vai ter problema, né, em relação a isso. Mas eu acho que vale entender se eu tenho aí algum tipo de problema odontológico grave que vá significar algum tipo de problema odontológico importante no pré-operatório imediato. Se eu mastigo errado, eu vou perguntando isso, e aí eu falo, vai no dentista para me ajudar a ter uma situação. Eu acho que a título de não impossibilitar a cirurgia e dar um pouco de conforto desse paciente no pré-operatório imediato. Depois eu posso até evoluir com algum tipo de tratamento mais específico mais para frente. Né? E daqui a pouco a gente volta com a doutora Cíntia, nós vamos uma pergunta, nós vamos no nosso intervalo, nós vamos assistir um vídeo da sociedade onde a cirurgia bariátrica feita com responsabilidade salva vidas. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Oi, estamos aqui novamente. A gente teve que a gente não parou um minuto, foi tão rápido essa primeira hora. Cíntia, voltando àquela pergunta que eu fiz para o Ricardo. O que eu preciso perguntar para o meu paciente para que eu já, antes da cirurgia, você me ajude a melhorar o meu pós-operatório imediato e até os meus resultados a longo prazo? Então, quais as perguntas chaves, a pergunta de $1 milhão que eu tenho que fazer? Então, a gente, inclusive, coincidência ou não, tem esse protocolo porque a gente tem alguns serviços que, quando a gente recebe para o hospital universitário para a gente avaliar, a gente não tem nem fonoaudiólogo no posto de saúde para poder fazer essa captação para encaminhar para o cirurgião. Mas uma das perguntas que a gente pede para a enfermagem fazer lá no posto de saúde é saber se o paciente tem dente, se usa prótese, se quando ele mastiga, ele tem estalo ou dor. Isso é uma coisa que a gente acha que é importante. Estalo ou dor? Dor ao mastigar, porque aí pode ser na articulação aqui, isso, né? Isso. Na disfunção temporomandibular, porque a gente sabe que essas perguntas vai dizer muito da função mastigatória, porque os outros detalhes em relação à adaptação a gente vai captar quando o paciente ou está próximo à cirurgia ou até depois da cirurgia na troca de dieta, que a gente vai ter que realmente orientar. Ricardo, a Vânia Mara, ela está muito preocupada. Ela falou que tem 2 anos e 8 meses e os dentes dela agora estão lascando e até quebrando. Isso é falta de cálcio?
ela está preocupada e falou que o dentista dela também está preocupado com a situação. O que você orientaria a Vânia e ao seu colega dentista nesse caso especificamente? Olha, Vânia, é muito comum você, de repente, começar a quebrar restaurações. O dente em si não, mas quebrar restaurações porque você volta, como a Cíntia falou, você volta a ter uma função mastigatória plena ou tentar buscar uma função mastigatória plena que você não tinha antes, provavelmente, da cirurgia. Você está sendo mais exigida na sua mastigação. Esse trabalho intenso na sua mastigação agora, digamos intenso, mas seria o trabalho normal, você mastigar efetivamente o alimento antes de engolir, no pós-operatório, pode significar uma fragilidade maior de dentes muito restaurados, né? Ou seja, dentes com grandes restaurações, principalmente restaurações em resina composta, que também acaba não tendo uma sustentação muito grande em relação a trauma de oclusão, né? O qual, numa efetivação mastigatória um pouco maior, mais intensa, você pode acabar quebrando isso. Precisamos entender sua dieta também. Se você tem uma dieta baseada em muito ácido, né? Ou seja, dietas ácidas causam uma fragilidade do dente. Ou seja, erosão ácida, se você fez sleeve, se você tem refluxo, se você fez bypass, se você tem refluxo, não é comum refluxo em bypass, né? Mas em sleeve tem relatos aí importantes de refluxo em sleeve. Se você tem essa hiperacidez na tua boca, ou você já trazia refluxo antes da cirurgia, também essa hiperacidez, ou alguma coisa advinda da sua dieta, como, por exemplo, temperar a sua salada só com limão, né? Usar hiperácidos como refrigerantes, isso pode fragilizar a sua dentição. Erosão ácida é o nome técnico disso. E a partir daí você vê quebrando mais restaurações ainda, né? E quebrando a superfície do seu dente, estalando, esfarelando a superfície do seu dente, causando uma hipersensibilidade. Não sei se eu estou indo no caminho certo daquilo que te aflige em relação à tua dentição, né? Cíntia, agora pegando a tua parte nutricionista. Então, pelo que o Ricardo falou, isso tem mais a ver com a hiperacidez do que com o próprio cálcio. Na verdade, eu concordo no que o doutor Ricardo falou, mas também a gente tem que ver essa parte da suplementação, da dieta, investigar também essa questão relacionada à ingesta de alimentos derivados de cálcio. Não que isso seja um fator que vai determinar isso, que seja assim, que leve a esse problema, né? Mas eu acho que é um conjunto de coisas que podem levar o paciente até esse tipo de estado dentário nessa situação, né? Na formação dentária, Bert, a gente tem a importância da suplementação de cálcio ou do flúor. Isso vai ser evidente na formação do dente. Na vida adulta, o dente já está formado. Se ele foi mal formado, né, de repente ele pode ter algum problema nas estruturas desse dente que pode significar uma fragilidade maior na vida adulta. É isso que eu ia te perguntar. Né? Se uma pessoa que tenha tido vamos supor, uma suplementação normal, não tenha tido problema, em quantos anos uma deficiência de cálcio levaria para que essa pessoa começasse a apresentar problemas dentários? Quantos anos seriam necessários de falta de cálcio? Eu acredito que vários e vários anos, não é? Olha, em literatura, nada. Eu te diria que nada. Nada, sim, né? Talvez em sustentação de estrutura óssea, em sustentação do dente, aí já envolvendo problema periodontal. Talvez aí sim, perda de estrutura óssea, em relação à ausência de cálcio aí. E até deficiências de proteína também eu poderia levar a perda de fibras periodontais, né? Ou de estruturas gengivais importantes que vão proteger essa estrutura óssea. Mas são processos prolongados. São processos e crônicos, lentos, graduais, né? Que precisaria de uma desnutrição extrema, absurda, para que eu pudesse acontecer alguma coisa como essa. Nós vemos na própria osteoporose, osteopenia, sai um pouco da nossa área aqui, mas um cálcio que baixou hoje, você vai detectar lá depois de 20, 30 anos que vai ter uma repercussão. Então, provavelmente, nessa fisiopatologia dentária, o tempo mais ou menos. Óbvio que a gente pode acelerar, pode ter a hiperacidez, problemas desestruturais e tal, mas até a falta do cálcio levar, eu acredito que é mais nessa fase que fosse mais estrutural do que química. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. É sabido também, e você pode até me ajudar nisso, Bert, o efeito hipossalivação ou xerostomia pós-cirurgia bariátrica. Isso é presente, a gente sabe disso, tende a evoluir positivamente ao longo da cirurgia ou ao longo do tempo pós-cirurgia, mas
a doença cárie ou efetivamente a desmineralização do tecido dentário através de uma dieta ácida ou não, a erosão dentária, ela é uma doença não, mas uma patologia multifatorial, né? Ou seja, eu preciso aí ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo para poder destruir a estrutura de um dente. Às vezes só o ácido por si só não é o suficiente, eu preciso ter uma escovação muito traumática, uma escova muito dura, uma pasta de dente muito abrasiva. Eu tenho que ter aí diversos outros, ou um trauma de oclusão, às vezes, também gerando lesões importantes na cervical do dente. A Sueli te ouviu, a Sueli Silva. Ela tem 7 anos de operada e depois desses 7 anos ela começou a apresentar doença periodontal. Ela perguntando, isso é por causa da cirurgia? Ela afirma que ela não tem diabetes, tá? Ela falando. Ela sofre com bruxismo e apertamento. Sim, o bruxismo e o apertamento pode ser um agravante da doença periodontal. Vai mexer aí com movimentos laterais ou intensidades de força a qual o dente não foi feito para receber e que pode significar aí também perdas de estrutura de sustentação dentária, né? O bruxismo pode te levar a isso, é lógico. Também é multifatorial, né? Eu tenho que ter aí um biofilme bacteriano importante, eu tenho que ter uma má higienização, eu tenho que ter um descontrole muito grande em relação à higiene bucal e outros fatores para poder desenvolver uma doença periodontal a esse nível em relação a perder dentes, né? Tá. Eu precisaria analisar ali com um pouquinho mais de precisão para saber o que está cometendo essa paciente aí, né? Mas, Beth, tentando emendar já, a grande maioria dos estudos de odontologia hoje em cirurgia bariátrica é justamente envolvendo doença periodontal, né? Existe aí uma corrente muito forte, pesquisas fortes aí em Ribeirão Preto, em USP São Paulo, em Bauru, estudando doença periodontal em cirurgia bariátrica, com algumas evidências aí não tão importantes, mas algumas evidências de um aumento gradativo da doença periodontal pós-cirurgia bariátrica. Adriana Oliveira, ela pergunta o tamanho certo do orifício do estômago. Então, vamos entender essa questão de orifício. Existe o novo estômago, né? O brasileiro adora chamar de paute, mas é o tamanho do novo estômago, e tem a passagem do estômago para o intestino, né? Que é o que a gente chama de anastomose, que é essa junção do estômago com o intestino. Mas, né, vamos entender como as duas coisas que ela quer dizer. Entender isso. Paute e anastomose, agora já acabou, né? Nossa, acabou a dúvida. Isso pode interferir no entalo ou na dificuldade de introduzir alimentos sólidos? Na verdade, se o cirurgião fez lá a cirurgia dele, né, anatomicamente tudo certinho, a técnica correta, não. O que a gente acredita é que, se você está tendo entalos e vômitos, muitas vezes não é a técnica cirúrgica em si, é a forma como você está mastigando, a quantidade de comida que está ingerindo, a técnica alimentar, muito mais por aí. Mas é aquilo que eu falei antes. Se você está no período de adaptação, nos primeiros dias, primeiro mês, o estômago ainda está com edema, está inchado, você está se recuperando, é provável que você tenha alguma dificuldade, mas a técnica ela tem o objetivo de fazer com que você consiga melhorar da sua doença, controlar a doença, a obesidade, as comorbidades, diabetes, pressão alta, e não que vai causar entalo e vômito. Muitas vezes não tem, a técnica não é para isso, né? Então, o problema não é o carro, é o piloto. É o piloto. Olha, os seus fãs já estão se manifestando. A Andréia Cavalcante está parabenizando os dois. Olá, Andréia, um abraço. Pela excelente coisa. A Vânia, a nossa audiência está aqui, ela está ali, a Vânia está lá firme. Ela agradece por ter respondido a pergunta, ela falou que fez bypass, ela não tem o refluxo, nunca tive, porém, como muita salada temperada com limão, e vivo tomando água com limão em jejum. Olha aí, tá vendo? Olha lá, Vânia, você tem que acabar com limão na sua salada. Infelizmente, hoje, por incrível que pareça, paciente na universidade, eu dou aula na Universidade de Mogi das Cruzes, mas paciente na universidade com erosão ácida intensa, com hipersensibilidade. Primeira pergunta, você tem refluxo gastroesofágico? Não. Segunda pergunta, você tempera a salada com limão? Sim. Toma suco de limão, meio copo de suco de limão, 3 vezes ao dia. O limão vai te causar esse tipo de problema. Elimina o limão, elimina essa hiperacidez, que você vai ver que você vai ter muito mais conforto em relação à saúde dos teus dentes. Agora, se aconteceu alguma coisa a mais em relação à estrutura do esmalte do seu dente, que pode ter ido embora por causa dessa acidez, talvez o seu cirurgião dentista tenha que intervir, às vezes com um trabalho de recuperação através de uma restauração, ou às vezes até de uma prótese, para que te dê conforto e, de novo, uma potência e uma função mastigatória interessante.
A Cris Santos, Cris, parabéns, ela é o que todos nós gostaríamos de ter. Ela falou que ela só, em 5 anos de operada, ela só uma vez, ela engasgou, 2 vezes, uma fritura que ela comeu, mas ela se orientou, ela é disciplinada, ela segue as orientações de toda a equipe multidisciplinar, ela faz acompanhamento psicológico e para fazer as mastigações corretas, tudo que é essencial ela faz. Parabéns para você, você é a paciente Legal, dos sonhos. Cíntia, Denise Boy, ela pergunta se vocês veem algum dado correlacionado com a densitometria óssea com a perda da estrutura óssea da boca. Nós já falamos um pouco disso. Existe alguma correlação, estudos ou trabalho? Você conhece alguma coisa? Não, eu também não. Não conheço nada na literatura que fale sobre isso, não. Não. Eu acho que ninguém estudou, Vânia. Eu acho que não se estudou nem a correlação da densitometria com a cirurgia e muito menos com a da boca. Eu acho que provavelmente esses estudos irão começar. A cirurgia bariátrica e metabólica, ela é uma criança comparada com tudo que se tem. Quando o Ricardo falou no começo em relação a entender um pouco de tudo, a gente conversava um pouquinho da equipe multidisciplinar. Eu sempre digo que a cirurgia bariátrica e metabólica ela é e vai se tornar uma das maiores especialidades médicas, porque nós, os cirurgiões, nós somos obrigados a entender um pouquinho de tudo. É verdade. Entender de odontologia, entender de fonoaudiologia, de nutrição, de diabetes, de comportamento, coisas que a gente trabalha, e vocês também foram obrigados a entender de cirurgia. Sim, isso é nós ótimo. Nós estamos trocando, né? é uma legal, coisa muito interessante. Então, eu acho que são os próximos estudos que a gente tem que fazer. Dentro aqui das perguntas que nós temos, então, nós falamos do pré-operatório, e eu acho que ali, aqueles momentos do intraoperatório, estaria muito mais focado aí na nutricionista, aquela doença. Mas no pós-operatório, vamos dizer assim, eu sempre digo que nós temos 3 fases, né? Eu sempre digo que os pacientes vão ter uma adaptação total depois do 3º mês, 4º mês, onde eles passam do namoro para o noivado e o casamento, aí depois a vida vai ficando. O paciente, depois de 3, 4 meses, ele tem muita dificuldade ainda ele entala com frequência, tem dificuldades para se alimentar. Aonde você atuaria nesse paciente? Seria seu foco mais nutricional ou mais fonoaudiólogo? Na verdade, os dois. Porque você vai primeiro saber qual é a dificuldade que ele tem, em que alimento, para que você possa detectar se aquilo realmente tem a ver com a questão da função estomatognática, da mastigação, ou se é uma coisa relacionada mesmo do hábito alimentar ou mesmo do próprio alimento. Existem alguns pacientes, inclusive, que o fato de ter dificuldade com alguns alimentos, a carne é uma delas, rejeitam, nem colocam no cardápio dela a carne porque acha que vai ter dificuldade. Acha, né? Acha, né? E aí acaba... É um enfrentamento. Isso. E aí, mas como é que você faz para pegar esse paciente e fazer com que ele passe a enfrentar isso? Na verdade, a gente faz um treinamento e orientação. A primeira coisa que eu falo para eles é que é importante ele comer proteína. Você é mais teórica ou você é mais lúdica? Eu sou lúdica. Eu tenho slides, eu tenho bonequinhos, eu tenho figuras, eu mostro para ele filmes, tenho depoimentos de pacientes falando a importância da mastigação. Então, acaba que faz grupos de orientação. Comer junto. A gente tem lá no preparo da cirurgia, a gente tem reuniões em grupo, onde os pacientes se reúnem, cada um traz a sua carne, e aí entre eles começam a fazer mesmo a refeição, e a gente vai comentando como é que um mastiga, como é que o outro mastiga, a velocidade, o tamanho. E isso acaba dando experiência a cada um. Traz uma carne que é mais assada, outro traz uma cozida, a outra não é tão assada assim. Aí eles vão discutindo entre eles e ficam experienciando aquilo ali, né? Então, acaba ajudando. E num paciente que já passou pelo esse processo de adaptação e ainda tem dificuldade, a gente acaba fazendo algum tipo de orientação e terapia mesmo, fazendo com que ele treine mais a mastigação e faz exercícios que a gente chama oromiofuncionais. Existem algumas musculaturas, o masseter, o temporal, o bucinador, o orbicular dos lábios, que ajudam nesse processo de mastigação e que, pelo fato do paciente nunca ter mastigado daquele jeito, né, que você vai ter que ter um exagero maior, um tempo maior para mastigar, acaba que essa musculatura fica pouco usada. E aí, quando ele faz um treinamento realmente muscular associado à orientação dessa questão da técnica alimentar, eles acabam ajudando nisso. E, além disso, que eu falei também, a questão da porção. Muitos não acreditam que vão comer muito pouco.
eles já muitas vezes chegam para a gente e dizem assim, mas eu estou comendo muito, muito pouco. Mas realmente a cirurgia acaba fazendo que você reduza essa quantidade de alimento e é preciso você entender que você vai se saciar com muito pouco. E aí pode ajudar, né? A Carla de Cal, ela pergunta se ela for a cada 6 meses ao dentista e para ver se tem algo errado, ela acha... Opa, desculpe, eu esqueci do microfone. A Carla está perguntando se ela for ao dentista a cada 6 meses para acompanhar, é possível que você note que tem algo errado e ela evite a doença periodontal? Sim, lógico, é possível, né? Com certeza a gente consegue identificar ali um descontrole, um descontrole total da escovação, ou do controle do biofilme oral, inflamações gengivais iniciais, ou seja, a gente consegue tabular se essa paciente consegue ela mesma fazer a fisioterapia oral dela e mantê-la num padrão interessante de saúde oral, de saúde gengival aí no caso, né? Ou se a gente vai precisar regrar ela, orientar essa paciente. Às vezes uma técnica de higienização, um instrumento específico para que ela possa fazer essa higienização. A gente tem aí pacientes usuários de próteses fixas ou próteses removíveis, ou implantes, né? E que necessitam de toda uma orientação específica para higienizar esses locais, né? Uma escova interdental, um passador de fio, escovas unitufo. Nós temos aí um arsenal gigantesco de materiais para que essa pessoa possa, ela própria, conseguir fazer a higienização dela de maneira eficiente. É lógico, com orientação. Sem orientação, não dá nem para eu cobrar dessa paciente alguma coisa. Né? O sonho seria que essas pessoas, independente se operadas ou não, que a cada 6 meses elas procurassem o seu dentista. Sim, mas se não for possível, pelo menos uma vez ao ano... Uma vez ao ano eu acho que é o suficiente. Se o paciente estiver bem coordenada, todo mundo diz, a cada 6 meses no dentista é o ideal, é o sonho do cirurgião dentista do paciente, é evidente. Né? Mas nem sempre é possível. Isso você vai coordenar. A doença periodontal é uma doença complicada, ela não é fácil de você debelar essa doença. Né? Mas você vai dando saúde para esse paciente, organizando a vida periodontal desse paciente, vai chegar uma hora que você pode sim espaçar essas consultas até chegar, na pior das hipóteses, uma consulta ao ano é importante. Né? Em recente pesquisa que a gente fez, avaliando os pacientes com 6 a 7 anos de operado, e você tocou num assunto, os campeões de audiência em dificuldade de alimentação após a cirurgia foram a carne vermelha e o pão francês. E você já frisou 2 ou 3 vezes que a carne vermelha e o pão também foram as suas dificuldades que você tinha. Especificamente, e a gente sabe, somente nas mulheres, onde 60% do nosso núcleo de pacientes operados são mulheres, e muitas delas na idade fértil. E nós temos sempre os problemas de anemia devido à menstruação e outras coisas mais. Então, nós focamos sempre a tal da ingesta da carne vermelha, que é a fonte de ferro. E você, como uma boa nutricionista, uma das melhores que eu conheço, o ferro vindo da carne, ele entra diretamente na célula. O ferro vindo de outra só, ele tem que ter uma série de transformações que vai dificultar muito a entrada dele. Como você faz para que as pessoas consigam ter mais e percam esse medo, essa barreira da carne? E quais são os seus truques que você faz para facilitar com que esses pacientes passem a comer a carne, mesmo que eles tenham alguma dificuldade? Então, primeira questão é mostrar para ele que faz parte da recomendação para o sucesso da cirurgia. Né? A gente geralmente se utiliza de depoimentos de outros pacientes para que possa mostrar para eles que ele vai ter essa dificuldade no começo, se ele não tiver essas orientações, mas a ideia é que se ele fizer uma avaliação prévia e sempre focando no pré-operatório, essa dificuldade praticamente não vai existir, porque ele vai fazer esse treinamento. Mas o paciente que tem mais dificuldade, que seriam aqueles que usam próteses totais, parciais, que tem alguma alteração na parte oclusal, mesmo dentária, esse a gente realmente progride a dieta de forma mais lenta e faz um treinamento daquele alimento que ele vai ingerir. Então, por exemplo, se o paciente tiver numa dieta pastosa e ele vai ter que passar por uma dieta sólida, o primeiro alimento que eu vou testar, inclusive no consultório, como avaliação, é a carne vermelha. Ele traz um bife de carne, eu sento com ele numa mesa
e ele vai comer aquela carne comigo. E sempre os meus pedaços, ele vai comer e vai fazer aquela avaliação que eu falei no começo. Eu vou ver como é o tempo mastigatório, formação do bolo alimentar e muitas vezes a eficiência mastigatória, que é usando aquelas peneiras de tamização. Fiz isso, mostro para ele que ele é capaz de mastigar e formar bem o bolo alimentar e deglutir, pronto. E aí eu vou tentando, introduzindo aos poucos essa dieta da carne, né? A gente recomenda que coma pelo menos 3 vezes na semana carne vermelha ou vísceras, que já ajudam muito para aporte em relação à proteína e o ferro. E a gente vai introduzindo isso aos poucos. Dá certo, porque o paciente, antes de trocar a dieta, a gente já faz a avaliação com a minha presença, né? E lá, dando as orientações, ele consegue aceitar bem. Ricardo? O usuário de prótese em si, principalmente a prótese removível, diria eu, que é um problema de adaptação grande aí, ele já traz no consciente dele a dificuldade de mastigar, né? Ele já não utiliza carne, ou não utiliza nenhum tipo de alimento duro no pré-operatório, porque ele não consegue mastigar, Bert. Não tem jeito. Tem né? jeito. Se a prótese, não tem como. Se a prótese estiver mal adaptada, se não tiver, ou seja, vai machucar, vai ter uma deficiência muito grande de tensão ou de potência de mastigação. Você coloca um alimento duro para esse paciente morder, ele não consegue morder. Então, ele automaticamente vai levando isso para o limbo, né? Aquele tipo de alimento vai afastar da vida dele, né? Quando ele chega na fase pós-operatória, né? Ao qual ele se vê de frente com a necessidade ou a indicação de X ou X alimentos, né? Se você não consertar, ou se você não dá condição para esse paciente em sua dentição, né, quer seja ela natural ou artificial com a prótese, ele não vai conseguir comer de jeito nenhum. Ele não vai conseguir mastigar. Pode colocar o exercício que ele quiser fazer ali, de repente tensionar musculatura, tentar fazer um exercício fisioterápico de língua, de bochecha, o que você quiser. Se a prótese não estiver bem adaptada, se tiver ausência dentária, ou se ele tiver costumes herdados lá do pré-operatório, como só mastigar de um lado, porque ele tem ausências dentárias do outro. Ou seja, se você não consertar e não der condição para ele mastigar, desculpa, ele não vai conseguir mastigar de jeito nenhum. Lu Alves, é normal sim, se você consegue comer carne e consegue comer pão normalmente. Isso é o que todos os pacientes acontece. Nós estamos falando aqui que é os alimentos mais difíceis que as pessoas têm para comer. Mas isso não quer dizer que as pessoas não comam e comam muito bem. Eu como bem. Muito carne muito bem, e pão. Nós estamos falando das pessoas, os alimentos que têm mais dificuldade. Gente, o tema está maravilhoso, a gente ficaria horas aqui falando, mas o tempo voou. E nós temos muito pouco tempo para falar. Ricardo, em 1 minuto, as suas considerações finais. Eu sei que é o tempo, mas nós temos 3 minutos aí, 4 para terminar o programa. Em 1 minuto, eu agradecer a oportunidade de estar aqui falando de odontologia, poder mostrar a importância da odontologia para o paciente bariátrico no pré e no pós-operatório, para que esse paciente, com a conscientização de toda a equipe multidisciplinar, tenha condição de mastigar bem os seus alimentos, né? Mastigar bem parece alguma coisa óbvia, né? Vamos mastigar bem os alimentos, né? Mas nesta necessidade, no pós-operatório, né? Se você não estiver com a sua dentição em ordem, com a sua saúde bucal em ordem, isso torna-se completamente desconfortável. Então, o cirurgião dentista tem um papel extremamente importante aí e a gente conta com toda a equipe multidisciplinar para direcionar esse paciente, orientar o melhor possível esse paciente tão necessitado de orientação, né? Doutora Cíntia Godoy, vamos aproveitar e mandar um abraço para o seu marido que fez aniversário, doutor Eudes Godoy, um brilhante cirurgião lá de Natal também. Eudes, eu sei que você está assistindo, um feliz aniversário. Cíntia, em 1 minuto. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo apoio que a sociedade tem dado esse ano, principalmente para a fonoaudiologia. Dizer que foi um prazer, né, estar aqui com vocês, pessoas de referência. Para mim, estou muito feliz em estar aqui e agradecer mesmo. Gente, nós é que agradecemos a vocês. Como eu disse, a gente ficaria horas aqui falando sobre esse tema, que é uma coisa que a gente faz. Esses dias a gente vem e volta na cabeça da gente, mas eu estava relendo algumas coisas que eu escrevi lá no tempo e eu estava vendo alguma coisa da teoria holística. Eu não entendo, eu só li, não sou nem profundo, nem conhecedor, eu só li. Mas quem criou, que chamava Smurt, ele diz o seguinte, que o todo ele é maior do que a soma das partes. E a cirurgia bariátrica, na realidade, ele é um todo.
E essas partes todas aqui, elas estão sempre sendo somadas para que a gente possa tentar melhorar um pouco a vida e controlar essa doença que é a obesidade, que tira saúde, tira a qualidade de vida. Que, antes de tudo, ela é uma doença do corpo, mas também é uma doença da alma. E a gente tem que aprender a tratar com tudo isso, desde o antes, o durante e o depois. Eu quero, de novo, que vocês trabalhem junto, as pessoas que fazem parte das equipes multidisciplinares que nos assistem, os cirurgiões, e até os pacientes que cobrem do seu médico, da sua nutricionista, ou seja, da sua equipe, fonoaudiólogo, dentista, profissional da atividade física, fisioterapeuta, para que estejam presentes agora no comecinho de junho em Fortaleza. Com certeza será um congresso inesquecível, onde contaremos toda a história da sociedade, como a cirurgia bariátrica começou no Brasil, os seus pilares, e já pensando no futuro, naquilo que vem. Foi um prazer estar com vocês aqui, e terça-feira que vem, na mesma Bari Canal, na mesma Bari Hora, estaremos aqui com mais um assunto para levar um pouquinho mais da cirurgia bariátrica e metabólica para vocês. Muito obrigado e boa noite.